Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, paz. Deus os abençoe. Para nossa reflexão na manhã desta sexta-feira, dia 15 de dezembro, eu leio aqui o que está escrito no livro de Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17. Abacuque 3, 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Esses versos são tão conhecidos, tão repetidos, né? Ou recitando-os, ou então cantando as músicas que fazem referência a essas palavras do profeta Abacuque. Não é verdade? Quantas vezes cantamos isso? Quantas vezes recitamos estes versos, né? Agora é importante a gente lembrar que esta é a parte final de uma oração do profeta Abacuque. Abacuque reconhecendo a grandeza do Deus a quem ele servia, reconhecendo os seus grandes feitos, o seu juízo sobre os ímpios, os seus grandes livramentos. Dizia no final então, viria a dizer no final, que mesmo que as coisas não dessem certo, não fossem bem, né? Que lhe faltasse muitas coisas, produção de alimento, ovelha, boi, né? Tivesse nada, ainda assim ele se alegraria, se exaltaria no Deus da sua salvação. Interessante isso, né, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas falam disso aqui, repetem essas palavras, pensando numa prosperidade vindoura, né? Pensando em coisas que podem vir a acontecer. Mas a oração dele é justamente diferente disso. Ele dizia que mesmo que essas coisas não acontecessem, ainda assim ele se alegraria na presença do Senhor. Que interessante, não é, irmãos? Aprender a agradecer antes de acontecer, sem mesmo estar certo, convicto de que vai acontecer, porque Deus, o soberano que sabe todas as coisas, é que sabe o momento certo de nos fazer prosperar e se é que devemos realmente ser prósperos no que diz respeito às coisas materiais, né? Porque afinal de contas, muita gente não está preparada para ser financeiramente próspero, não é verdade? Então Deus muitas vezes para livrar as pessoas de outros perigos, de outras armadilhas, não permita que a pessoa tenha abundância de riquezas, né, de propriedades, por exemplo. Mas mesmo assim agradecer certo de que no final das contas vai dar tudo certo. Né? Desfrutando dessas riquezas materiais ou não, desses bens ou não, dessas posses ou não, vai dar tudo certo porque o Senhor é soberano, sabe o fim de todas as coisas. E Ele está no controle de todas as coisas. Agora, e nós? Nós precisamos aprender a agradecer. Nós precisamos aprender a encontrar alegria mesmo na escassez. Ah, mas nós não nascemos para viver assim. Quem está servindo ao Senhor está sempre tendo muita prosperidade e tal. Irmãos, servir o Senhor pela alegria de servi-lo. Amá-lo pela alegria de tê-lo conosco. Pelo prazer de ter a presença dele, não porque isso vai nos trazer benefícios. Parece que há uma inversão de valores, né? É como se fosse uma troca, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, Ele me prospera, Ele me faz prosperar. Agora o profeta diz aqui que ainda que lhe falte tantas coisas, produção de alimento nas lavouras, falte as ovelhas no curral, os bois nos estábulos, ainda assim ele se exultaria, alegraria no Senhor, no Deus da sua salvação. O Deus que é soberano, o Deus que é a nossa força, o Deus que faz os nossos pés como os do servo e nos faz andar em lugares altos. Eu confio, eu creio, eu realmente acredito e espero que Deus me fará andar em lugares altos. Mas eu sempre me alegrarei no Senhor, tendo ou não tendo, conquistando ou não conquistando. Me alegrarei no Senhor porque Ele é o Deus da minha salvação, porque eu confio na soberania dEle, porque eu confio que Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele sabe até onde posso ir. Ele sabe,
Ele sabe em qual lugar, em qual ponto eu me perderia, eu me prejudicaria. Talvez ter mais não seria bom para mim. Ele sabe todas as coisas. Eu me alegro no Senhor. O Deus de tantas maravilhas, de feitos tão grandiosos, de grandes livramentos, de punições severas para os ímpios, para os desobedientes. Mas este Deus em quem eu me alegro é o Deus da minha salvação. Esse é o motivo da minha alegria. Não é ter ou não ter. É estar com o Senhor. É poder caminhar com Ele, na direção dEle. E a nossa oração tem que ser esta: seja feita, Senhor, a Tua vontade, não a minha, que é tão passiva de erros, é tão possível estar errada, tem grandes possibilidades de estar errada, porque a Sua vontade é que é boa, perfeita e agradável. Ainda que me falte o alimento, ainda que me falte o bem, esse não é o meu desejo, mas mesmo que me falte, ainda assim me alegrarei no Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tenho. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor não permitiu que eu tivesse. Obrigado. Obrigado pelo controle que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu me alegrarei sempre no Senhor. É um grande desafio, é verdade, meus irmãos, expressar alegria em meio à escassez. Não é fácil, para alguns inclusive é mais difícil, mas é assim que tem que ser. É pelo simples fato e tão maravilhoso fato de pertencermos a Ele, ao Deus da nossa salvação. Algumas coisas são temporárias, irmãos. Algumas coisas são apenas parte de uma fase mais complicada, difícil, que está apenas nos preparando para outros tempos, para outros momentos. Pense nisso em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor pelo grande desafio deste dia. Alegre-se no Senhor pelo grande desafio deste dia. Tudo que o inimigo espera é que você esteja murmurando, reclamando, desistindo, abandonando. Mas nós nos alegraremos no Senhor. Esse é o motivo da nossa alegria. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, alguns dos irmãos que me ouvem agora, Pai, enfrentam grandes dificuldades. Grande escassez material, muitas vezes. É a dificuldade para honrar um compromisso. É a dificuldade para manter a sua casa em ordem. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. O que nós te pedimos, ó Pai, é que não nos deixe ser enganados. Que não nos percamos por causa de momentos difíceis. Percamos o que está por vir. Percamos o que o Senhor tem preparado para nós. Que o nosso coração esteja sempre motivado, repleto, cheio de alegria, por causa da confiança que temos no Senhor, por causa da fé que temos no Senhor. Nós nos alegramos. Em nome de Jesus. Glória a Deus.